Então, para medir uma tela nessa janela aqui, a gente vai usar o modelo Slips, que é de correr, e uma folha só. Então vai ser como se fosse uma terceira folha na janela. Geralmente se dá para usar para os dois lados, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo, com total vedação. Porque como a gente vai saber isso? Pela largura. Então a gente vai ter que medir a largura primeiro. A gente vai colocar aqui dentro do... detalhe, ela vai ser sempre instalada pelo lado de fora, por causa dos puxadores, que sempre impossibilitam de ser instalado por dentro. Então pelo lado de fora, a gente vai colocar a treina dentro do vão aqui e vai levar até aqui onde passa o vidro 2,5 cm transpassando, que é o tamanho do perfil da tela para dar vedação. Então aqui eu tenho 70 cm. Só que aí, para saber se eu vou conseguir usar para os dois lados, eu tenho que abrir um outro vão e medir outro vão. Para facilitar aqui, ó, você não precisa botar a treina lá fora. Você pode colocar por aqui mesmo. Ó. Então, aqui a gente teria 74. Se fosse para fazer. Por quê? Tem um perfil aqui, ó. Então eu sei que eu tenho que passar 2,5 cm. Então 74 seria o tamanho de largura ideal. Só que aí, essa aqui pode ser maior também. Então a gente pode pegar aqui, ó, 74 daria mais ou menos aqui. Então o perfil da tela ficaria por aqui. Não tem problema nenhum, vai fazer a vedação corretamente, só que ela não vai ficar terminando logo após aí o começo do vidro, né, como geralmente é. Então a gente sempre pega o que? A largura maior, né, em caso de janelas que abrem os dois vãos. Depois a gente tem a altura. Então a altura a gente vai filmar por fora para vocês entenderem melhor. Lembrando que essa tela ela pode ser tanto instalada quanto manuseada pelo cliente, tudo pelo lado de dentro. E isso é uma vantagem porque se você tiver no segundo andar, é tranquilo para instalar, para retirar essa tela e tudo mais. Então aqui na altura a gente vai fazer assim, ó, vai deixar o dedo e vai deixar uma folguinha em cima para na hora da instalação facilitar para a gente. Então uma folguinha aqui. E na hora de chegar embaixo, a gente vai procurar o furo da água. E a gente vai medir até no furo da água. A gente não quer passar por ele, porque senão quando a gente vai fixar o trilho, a gente vai tampar esse furo da água. Então a gente teve aqui 1,14 m. Você pode medir em vários cantos, ver se essa medida fecha, mas como a gente deixou essa folguinha em cima, geralmente as diferenças que tem na janela da altura são coisas menos de meio centímetro. E esse dedinho aqui em cima, ele nos proporciona essa possibilidade de ter esse desconto na tela, ou seja, se lá é mais baixo, a gente consegue regular ela e a tela sempre vai encaixar. Então largura a gente sabe que se for meio centímetro a mais, meio a menos, às vezes até um erro de medição, né? Se for pouco, não vai influenciar. E na altura também dando esse desconto, também na hora de instalar não vai influenciar nada. Aí a terceira medida, a gente teria a do trilho inferior. Então, aqui não tem muito segredo. A gente vai medir aqui por dentro do vão todo o perímetro. Aqui para mim está dando 1,50 m, bem exato. Mas a gente pode deixar meio centímetro de folga, tá? Isso é quem está medindo tem que deixar o meio centímetro de folga, não vem de fábrica. Por quê? Esse meio centímetro de folga vai possibilitar que quando chova, essa água ela consiga drenar para o lado de fora. E você não precisa fazer os furos que nem foi feito aqui no perfil do alumínio do vidro. Né? Então fica bem mais prático, tiramos meio centímetro daqui. E aí é interessante você medir em cima também. Porque às vezes, vou medir só embaixo, vou pedir 2 trilhos de tamanhos iguais. Quando chega para instalar, o trilho está grande. Então é mais rápido você medir do que depois cortar o trilho. Então aqui ó, a gente já tem 1,49. Então a gente já tem 1 centímetro de diferença. Então aqui eu vou pedir 1,48,5, tá? Na parte da fixação dos trilhos, aqui a gente tem que ver como é que a gente vai fixar eles. Se vai ser lateralmente, com fita dupla face, se vai ser aqui no chão, com parafusos, né? Então, isso aqui eu vou mostrar com um trilho na mão para vocês. O que você vai observar quando pedir o detalhamento da fixação do teu trilho? Se você tem um bom espaço para fixar a tela aqui, você pode pedir a fita na lateral, ou seja, como veio aqui. Então a gente tem aqui um trilho baixo, ou seja, o trilho inferior com fita lateral, onde que você vai conseguir instalar ele assim. Como a gente mediu com a frestinha aqui, então o furo da água sai, ele também tem essa pequeno desconto aqui para a água escorrer pelo lado. Caso fosse furado, a gente ia ter que medir a tela até embaixo,
e solicitar ele furado, em caso que não tivesse um perfil adequado para a gente estar fazendo a colado aqui. Como eu sei que não é adequado? Às vezes ele não tem muito espaço, às vezes ele é muito curto, né? Ou às vezes ele tá muito, ele não é liso, ele é cheio de, às vezes, um silicone, um acabamento que ele não vai dar adesão com a fita dupla face. Precisa ser sempre, em maioria, alumínio com alumínio. Mas se for, às vezes, uma outra coisa que seja liso e não poroso, também vai dar certo com a fixação com dupla face. Ou às vezes também a situação, você pode ter um granito aqui no chão e não tem nada para colar na lateral, você pode usar muito bem o granito e pedir, em vez da fita dupla face lateral, pode pedir embaixo, né? Porque você não vai querer furar um granito, né, para fixar um trilho desse. Então, isso vai mudar só a altura da tela e o jeito da fixação se você pedir uma outra fixação. E na parte de cima a mesma coisa, né? Então você tem que ter essa parte aqui, geralmente tem. Então você vai vir e vai colar aqui. E vai ter essa folguinha que a gente já considerou aqui para você conseguir depois regular. Então é perfeito essa tela para esse tipo de janela aqui. A solução mais prática, a instalação é muito rápida. Caso tivesse que parafusar, teria que medir a tela bem lá em cima, então, né? Ou também se tivesse uma outra coisa para colar lá em cima, poderia colar lá em cima. Só que eu alerto que dessa maneira, colando sempre ou parafusando em cima ou embaixo, você tem que tirar a medida bem exata do vão, porque senão a tela pode sair do trilho. Outra coisa a se solicitar são as escovas. Aqui eu tenho já a tela pronta. Aqui eu coloquei do lado avesso, ou seja, o lado de dentro para fora, para vocês observarem que as escovas, elas são das duas alturas na lateral. Porque quando você for instalar, ela vai dar total vedação. Porque aqui a gente tem o trilho de batente do vidro, então ela vai encostar e vai dar total vedação aqui também, dessa folha de vidro com a tela. Então, você tem que sempre especificar: eu quero escova na lateral das dois perfis da altura. Isso vai ser como padrão. Mas às vezes também pode surgir o quê? Você querer escova só numa lateral, porque digamos, essa folha aqui é fixa, só essa aqui mexe. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma escova só nessa lateral aqui. Porque quando eu botar, é só aqui que eu vou usar, entendeu? Aqui não ia precisar. Porém, digamos assim, nesse lado não tem esse trilho de encaixe. Você também pode pedir um trilho adicional. Ou seja, pede um trilho para você parafusar aqui do lado, para quando a tela entrar, ela encaixar e dar essa vedação. Outra opção também mais prática, caso não tivesse esse trilho do vidro para dar a vedação, era o que? Você solicitar uma escova de vedação e colar ela no canto, tá? Só que o acabamento fica melhor ainda com trilho de batente, se você quiser, tá? Mas em situações normais, você vai pedir escova das duas laterais e vai dar total vedação, porque você vai usar a tela para os dois lados. É uma esquadria branca, mas foi usada escova preta, né, em todos os lugares. A escova preta é ela tem uma durabilidade melhor. Então você também pode escolher preta, mesmo que o perfil seja branco. Vai muito da escolha de você, e se o cliente estiver junto, perguntar para ele se ele vai querer assim, preta ou branca mesmo.